Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal Memória Alvinegra tá no ar para falar agora de um jogador que eu tava esperando uma consolidação, entre aspas, para falar desse cara. Aqui no canal eu já falei com vocês sobre o Tiquinho, sobre o Júnior Santos, já falei até de técnico que não é mais técnico do Botafogo e se Deus quiser não será nunca mais, mas agora tava demorando. Finalmente chegou o dia de falar do Palanca Negra e não levem para o lado da maldade. Já viu o significado do nome Palanca Negra antes de eu começar o vídeo, né? Então tá tudo certo. Vamos falar de Bastos Kisanga aqui no canal. Assunto necessário porque tá na hora de falar desse cara que tá fazendo uma grande diferença no sistema defensivo do Botafogo. Então deixa o like, comenta e compartilha para que esse vídeo chegue a novas pessoas. Vamos lá, roda a vinheta porque tá na hora de falar de Kisanga Bastos. Vou pedir só mais essa vez, tá? Deixa o like, comenta, compartilha para que esse vídeo chegue a novas pessoas, porque a nossa meta é chegar a 8.000 inscritos. Não sabemos quando chegaremos, mas a nossa mini meta é 8.000 inscritos. Então, vamos ajudar o canal Memória Alvinegra, compartilha esse vídeo. Passa pra frente. Alguém que está esperando um canal que fale de Bastos, ó, Memória Alvinegra do Leozão tá falando do Bastos e já fala logo para ele, já chegar deixando o like e já se inscrevendo e clicando no sininho para não perder as notificações quando sair vídeo novo aqui nesse canal, tá? Mas vamos lá. É a última vez que eu pedi, agora vai ficar só passando na tela aí de vez em quando, vai passar aí, tá? Mas vamos lá. Quando o Bastos chega no Botafogo, aliás, quando o Bastos chega não, né? Quando a gente tem a notícia de que o Botafogo fechou com o Bastos em 2023, eu falei aqui no canal, não num vídeo referente ao Bastos, mas falei que eu não conhecia, mas que o pouco que eu vi, ele me lembrava, talvez eu esteja falando do auge dele, não sei se ele está no auge hoje, ele está com 33 anos em 2024, se você está vendo esse vídeo no dia do lançamento, tá? Mas eu falei aqui em 2023 que do pouco que eu vi, do pouco que eu sei, ele me lembrava, guardadas as devidas proporções, o Juninho. Ele tá aqui, mas ele me lembrava o Juninho. Participação marcante em ações ofensivas, gostava muito de trocar passes com o meio de campo e fazer o facão no lugar do volante, ao invés do volante fazer o facão, ele fazia o facão e conseguia, às vezes, até finalizar em gol e fazer gols, né? Na Lazio, se não me engano, quando ele jogou na Itália, tá? Então me lembrava o Juninho, por conta dessa participação marcante em ações ofensivas. Lógico que o Juninho é de um grau muito maior do que o Bastos, mas ele me lembrava um pouquinho o Juninho naqueles momentos ali, principalmente em 2007, quando ele estava no auge da forma pelo Botafogo, tá? E aí, mais uma coisa que eu falei com vocês foi que, e eu vim defendendo isso no decorrer de 2023 e neste ano de 2024 eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou defendendo, não estou passando pano, eu estou defendendo o Bastos, tá? É um cara que se teve... mas estava no Al-Ain. Não importa. Um cara que ficou 5 anos no futebol italiano tem qualidade. Para zagueiro, tem qualidade. Um cara que fica 5 anos numa liga que notoriamente é conhecida pelos seus grandes defensores, pelas suas grandes zagas. Normalmente, futebol italiano, agora eu estou meio que afastado do futebol italiano, mas nos áureos tempos das grandes defesas da Itália, a Itália jogava no 3-5-2. Era uma das poucas seleções no mundo que jogavam nesse esquema com 3 zagueiros. Tá? E eu trago até aqui o exemplo da Juventus. A Juventus tinha Bonucci, Chiellini e Barzagli. Eram os 3 zagueiros e os 3 de altíssimo nível. Tá? Então estamos falando de uma liga em que para você ser zagueiro, você tem que ser bom. E o Bastos fica 5 anos no futebol italiano, ele não é fraco. Então quando muito torcedor do Botafogo e alguns
e alguns canais também comentavam falando que o Bastos era ruim, que não era para manter o Bastos, que era para se desfazer do Bastos em 2024. Eu ia sempre na via inversa. Eu sempre falava, não vende, não vende, porque é um cara que ainda está se adequando ao futebol brasileiro. E quando ele conseguir isso, ele vai ser o zagueiro que todo mundo espera que ele seja. Não estou dizendo que em 2024 ele já seja esse zagueiro que todo mundo espera. Tem muito mais a melhorar. Tem muito mais a melhorar. Infelizmente, ele pegou alguns técnicos que não conseguiam compreendê-lo como ele merecia. Parece que o Arthur Jorge consegue fazer isso, até porque o Arthur Jorge tem um... Sem trocadilho, tá, gente? O Arthur Jorge ele tem um dedo diferente para agir com esse grupo. Me parece que o grupo todo gosta muito do Arthur Jorge. Tá? Então, quando eu vejo o Bastos jogando o que está jogando hoje, estou falando aqui da memória, que agora eu vou colocar essa artezinha aqui, mas eu estava pesquisando as últimas 3 partidas do Bastos e eu peguei exclusivamente a Libertadores, mas eu vou colocar também os jogos do Campeonato Brasileiro aqui na arte, tá? Mas o Bastos, no jogo contra o Universitário, na nossa casa, ele teve, se não me engano, uma média de 6,8, tá? Na segunda partida contra a LDU, essa média subiu para 7,1. Na terceira partida, contra o Universitário de novo, essa média subiu de 7,1 para 7,3. Ou seja, ele sai de um mediano para já chegar num patamar de aceitação. Tá? Quando a pessoa... Estou usando esse número aqui, tá, gente? Não é o número exato e tal, da aceitação, não é isso. Até porque eu acabei de falar que ele tem muito a evoluir. Tá? E ele vai evoluir. Tenho certeza disso. Tá? Mas quando você tem um jogador que já sai em 3 partidas, da média 6 para a média 7, você já vê que esse cara tem alguma coisa para oferecer. Você já vê que esse cara tem técnica para jogar em qualquer lugar do mundo. Tá? E aí o Bastos começa a fazer as partidas que ele está fazendo. Cara, eu sempre falei outra coisa que eu sempre falo aqui no canal e eu também falo lá nas lives do canal do TF. Ninguém no banco está barrado ou está no banco porque é ruim. Ele está no banco, ele está trabalhando, ele está aprendendo. O Arthur Jorge, esse é o dedo do Arthur Jorge que eu mais destaco, tá? Ele, em todos os momentos, ele está conversando com os seus atletas. Ele está lá no espaço onde ele tem que ficar, que ele não pode ultrapassar, né, a área técnica, mas vira e mexe, você vê o Arthur Jorge voltando e sempre batendo um papo com alguém. E principalmente nas horas das substituições, parece que o papo é muito conclusivo. O cara chega lá e faz exatamente o que deve ser feito. Muitos jogadores, com o Arthur Jorge, desde que ele chegou no Botafogo, muitos jogadores foram para o banco. Tá? O Barbosa foi para o banco, está no banco até hoje. Tá? O Bastos foi para o banco, o Jefinho foi para o banco. Muitos jogadores que vão para o banco com ele, Diego Hernandes também é um. Muitos jogadores que vão no banco, que vão para o banco com ele, quando voltam a jogar, voltam muito bem. Alguém aqui se lembra do Barbosa, quando ele volta, se não me engano, contra o Vitória. Ele está no banco e aí ele vai jogar contra o Vitória. E todo mundo já pensava, ele vai começar a lançar um monte de bola igual um maluco, lançamento de 50 metros o tempo inteiro. Não fez isso nenhuma vez contra o Vitória. Ele agora só faz isso quando a jogada pede e não por instinto. Ele simplesmente consegue entender taticamente o momento para você dar uma arrepiada ou o momento para você dar uma segurada, uma contemporizada na jogada, um toque de bola. Tá? Isso já é uma coisa que mostra a diferença do Barbosa titular, banco e quando volta a ser titular. Na verdade, quando volta substituindo o zagueiro do Botafogo. Tá? O próprio Bastos. Ele substitui o Bastos e ele volta melhor. O Bastos, a mesma coisa. O Bastos, quando ele volta melhor. O Diego Hernandes, quando ele volta do banco, ele volta melhor. Ele vinha fazendo boas partidas. Fez uma sequência aí de 2 boas partidas. Você já consegue ver a evolução do Halter. Você já consegue ver a evolução, não da defesa por completo, mas você começa a ver
que as peças da defesa estão começando a melhorar. Isso é o dedo, as conversas do Arthur Jorge com esse elenco. E eu tenho certeza que ele está conversando para fazer com que esse sistema defensivo do Botafogo seja menos vazado, seja mais competitivo. Tá? Mas vamos voltar a falar do Bastos aqui. O Bastos é um jogador que ele, infelizmente, futebolisticamente falando, vem de um lugar que existe muito preconceito. Quando chegou um jogador da Angola, todo mundo ficou, mas Angola, pô, olha a seleção da Angola. O que é a seleção da Angola no futebol mundial? Né? E aí todo mundo simplesmente esqueceu de onde ele estava vindo. Do campeonato italiano. Tá? De um futebol de alto nível. Repito, estava no Al-Ain? Estava no Al-Ain. Mas ele veio de um futebol de alto nível. O futebol italiano. Tá? Então, futebolisticamente, ainda existe muito preconceito. Tá? Algumas praças do nosso futebol, como elas são fracas, né, no âmbito de seleções, todo mundo acha que todos os jogadores são fracos. E, gente, olha, eu vou falar para vocês. Tem muito jogador angolano bom. Tem muito jogador marfinense bom. Tem muito jogador... Falei de Costa do Marfim, mas a Costa do Marfim é até um pouco mais competitiva. Mas tem muito jogador de Burkina Faso bom. Então, o Bastos mostra pra gente o principal ensinamento do Bastos no Botafogo. O Bastos mostra pra gente que futebol não é questão de onde você nasceu, de onde você viveu, de onde você jogou. Futebol é uma coisa que ou você tem ou você não tem. Eu acho que finalmente começa a aparecer o futebol do Bastos. E começa a desaparecer a desconfiança do torcedor com esse jogador aí, não sei não. O Bastos está muito bem. Tá? Também vou colocar a arte aqui no canal, já deve estar passando aqui no vídeo. Tá? De onde o Bastos mais atua. Uma coisa que chama a minha atenção no Bastos. Ele atua por uma faixa de campo. Tá? Você está vendo aí pelo mapa de calor, você está vendo onde ele mais atua. Tá deixando bem claro aí, está mostrando a ofensividade e tal, né, para onde ele ataca. Então você consegue ver muito bem pelo mapa de calor onde ele mais atua. Mas você vê que tem uma faixa mostrando uma diagonal dele saindo de um lado para o outro. Esse é o lado que mais me chama a atenção no Bastos. Ele é muito veloz para recompor. Ele é um cara que, se ele não for vendido, tá? Como ele foi vendido no jogo contra o Fortaleza, é um cara que, se ele não for vendido, ele consegue achar tempo hábil para cobrir a defesa. Ele consegue sair de um lado para o outro em velocidade e tomar a bola do adversário sem a falta. Isso que é mais legal. Tá? Isso que é mais legal. O Bastos evoluiu muito. Eu acho que o Bastos ainda tem mais a evoluir. Mas, sinceramente, o que o Bastos já está mostrando hoje faz com que caia por terra qualquer tipo de indagação se o Bastos deve ficar no Botafogo ou não. Eu acho que já dá para a gente procurar. O contrato do Bastos vai até o final desse ano. Eu acho que já dá para a gente procurar o Bastos e falar assim: Bastos, fica mais um ano com a gente. Porque ele está jogando muito bem e todo o time do Botafogo está jogando bem, então isso também potencializa, mas ele está jogando muito bem e ainda assim eu vejo que ele tem muito mais a melhorar. E se ele melhorar, meus amigos, segurem o palanca negra, porque vai ser difícil parar esse cara. E tomara que ele já seja importante nessa temporada. Tá? Já está sendo, mas tomara que ele seja muito mais importante conquistando títulos pelo Botafogo. Os números dele com a camisa do Botafogo são assombrosos. São números de um jogador que passou pela Europa e que passou com louvor. Vamos ver o que vai acontecer mais com o Bastos durante essa temporada de 2024. Deixa o like, comenta, compartilha. O vídeo acabou. Finalmente. Falei demais de novo. Mas, por favor, gente, vocês sabem que eu falo pra caramba. Tem gente até que me critica. Pô, não cala a boca. Mas é isso, gente. Grande abraço pra vocês. Deixa o like, comenta, compartilha. E valeu. Fui. Tamo junto.